Olá, equipe de educação infantil. Vamos hoje nos reunir para o nosso último diálogo de formação do ano, para vocês verem como as coisas são rápidas, né? E nós temos feito esse ano todo um programa para discutir alguns aspectos da educação infantil que estão frágeis ainda, ou que nós podemos melhorar, né? Falamos do conhecimento da avaliação das hipóteses de leitura e escrita das crianças, ouvimos a respeito de geometria e hoje a nossa conversa é uma conversa a respeito da avaliação em matemática. Na verdade, nós vamos falar um pouco da prática da avaliação em matemática na educação infantil para fechar a nossa discussão e a nossa formação este ano com este grupo. Nós vamos fazer um trabalho no qual vamos falar por que escolhemos esse tema, quais são os problemas que nós vemos hoje com a educação infantil, quais são os focos da avaliação em matemática e as práticas da avaliação em matemática na educação infantil, e vamos também conversar um pouquinho a respeito da comunicação dos resultados da avaliação para as crianças e as famílias. Então, quando pensamos no tema da avaliação na educação infantil, especificamente a avaliação em matemática, nós pensamos nesse tema porque a avaliação na educação infantil ela não é nada simples. Eu acho que talvez seja o segmento mais difícil de avaliar, por várias razões. Primeiro, porque nós vamos poder dar prova, e para muitos de nós na escola, a avaliação sempre está muito relacionada a esse tipo de instrumento. Então hoje, se eu sou professora de matemática no ensino médio, eu minimamente dou uma prova, 2 provas, 3 provas, não que a prova seja o único instrumento, nem lá, mas enfim, é um instrumento que me dá uma certa segurança, não é? Porque eu pego a prova, olho, vejo que os alunos acertaram, que os alunos erraram e eu parece que tenho, até o nome já diz isso, né? Parece que eu tenho a prova do que os alunos sabem ou não sabem. E na educação infantil isso não vai acontecer. Alguém já pensou colocar uma criança, mesmo que seja uma criança de primeiro ano, lá no início do ensino fundamental, nós não vamos fazer prova para eles, né? Não é correto, inclusive, porque eles não têm maturidade, não têm processos leitores, tem uma série de coisas que faltam. Então, como é que a gente avalia? A questão da avaliação na educação infantil, ela é tão delicada porque muitas vezes ela fica no vácuo entre o formal e o informal. Afinal de contas, como a avaliação é muito por observação, isso não é informal demais? Eu não deveria colocar a criança sentadinha ali e dar um ditado de números para ela ou fazê-la marcar determinados números? Será que eu tenho como fazer uma sondagem ou não? Na hora que eu faço o relatório para as famílias, não é? Esse relatório é qual? O que vai nesse relatório? Nossa, um trimestre, um semestre, tanta coisa acontece num tempo tão grande. O que vai? Eu não lembro mais tudo. Então, essa relação formal e informal, e para a matemática isso é muito complicado, fica sempre permeando esse processo da educação infantil. E aí nós temos um risco, o risco de sermos ou termos uma certa superficialidade. Por quê? Porque muitas vezes o que é fácil observar não é o que mostra aprendizagem. O fato de uma criança contar até 10 não significa que ela saiba números. Uma criança pode escrever perfeitamente os algarismos e não saber resolver problemas. O risco de eu depois comunicar o resultado da aprendizagem matemática de um jeito superficial, o seu filho não conta ainda até 10. Mas isso significa o quê? Ou então, ele não presta atenção na aula. Não sei o que isso significa e nem por que isso interfere diretamente na aprendizagem da criança. É muito comum nós avaliarmos mais comportamento e técnica do que necessariamente conhecimento e aprendizagem. E muitas vezes nós temos um problema porque isso tudo vai se refletir na forma como nós comunicamos a avaliação às crianças ou como não comunicamos a avaliação às crianças e também às famílias. Um dia desses, uma pessoa do meu círculo familiar diz assim: olha, eu fui à escola da minha filha e eu recebi o relatório
e lá está escrito que ela não identifica cores. Qual é o problema disso aos 3 anos? E eu falei, boa pergunta. Pergunta para a escola, né? Qual é o problema? Primeiro, por que conhecer cores em matemática é importante? E por que é que se uma criança, lá ao final do primeiro trimestre de um ano, aos 3 anos, não identifica todas as cores, por que isso está no relatório para a família? O que a família faz com essa informação? O que a família faz com uma informação na qual eu digo assim, seu filho conta até 10? Fica feliz? Fica triste? Isso é muito? Isso é pouco? Então, essas são questões importantes. A outra coisa é que o trabalho da escola, muitas vezes, ele também cria um vácuo na avaliação. Por quê? Porque nós vamos ensinar muitas coisas para as crianças. Nós vamos trazer a elas muitos conhecimentos matemáticos, mas nem tudo que eu ensino necessariamente deverá entrar para um rol de avaliação. Isso não é só na educação infantil, ou às vezes pela época. Se eu acabei de introduzir com as crianças de educação infantil cubo, não faz sentido eu avaliar o conhecimento delas de cubo. Eu vou precisar de pelo menos mais uns 2 meses trabalhando isso para dar o tempo da aprendizagem acontecer. Porque um princípio da avaliação, professoras e coordenadoras, eu não avalio o conhecimento dado, eu avalio a aprendizagem. Entre o conhecimento dado e a aprendizagem vai um tempo. Se eu ponho uma coisa no foco de mira da avaliação, eu preciso, de fato, ter certeza que o tempo foi suficiente para as crianças aprenderem. Eu costumo falar aos professores de Fundamental 2 que eles falam assim, eu preciso dar logo o conteúdo porque vem a prova, esse conteúdo é conteúdo de prova. Quem disse isso? Onde é que está a lei que diz que eu preciso dar uma aula para cobrar isso na prova seguinte? Não, eu avalio aquilo que eu sei que os meus alunos são capazes de fazer, e se eles não souberem, isso é a minha surpresa. Eu percebo que eu tive uma expectativa que não foi atingida e eu preciso trabalhar com ela. A outra coisa é que nós precisamos saber o que nós vamos avaliar. Então, entre o que eu ensinei e o que de fato é importante, tem uma distância grande. A cada atividade que eu dou, eu preciso saber qual é a expectativa de aprendizagem que eu tenho. Então, por que eu trabalhei sequências? Por que ele brincou de amarelinha? Por que ele pulou corda? Por que ele fez o jogo do caminhão? Por que ele jogou pratinhos? Por que ele empilhou canecas? Por que ele fez gráfico? Isso tem que estar claro antes. Porque se eu não... Lembram da lagarta no filme da Alice, na história da Alice no País das Maravilhas? A Alice pergunta para ela, por qual caminho eu devo seguir? E a lagarta pergunta, para onde você quer ir? E a Alice responde, qualquer caminho serve, para qualquer lugar. Eu não sei muito bem para onde eu vou. E a lagarta diz, bom, então pega qualquer caminho, porque qualquer caminho serve para quem não sabe para onde quer ir. E isso vale para avaliação. Se eu não tiver um foco, se a cada atividade, se o meu planejamento da semana não tiver focos, qualquer coisa serve em matemática, ou então eu vou avaliar qualquer coisa, ou o risco maior, avaliar sempre as mesmas coisas. E aí, ou eu não vejo progresso, se eu avalio sempre as mesmas coisas, quem atingiu aquela meta já atingiu, e aí eu não vejo progresso, ou eu não posso fazer boas intervenções para fazer as crianças progredirem, sejam elas crianças que ainda precisam de mais tempo para aprender ou que já aprenderam no tempo esperado, ou então eu vou avaliar coisas de forma muito superficial e às vezes só avalio números e operações. Ficam de fora os eixos de tratamento da informação, o eixo de grandezas e medidas e o eixo de espaço e forma, que são caros na nossa proposta. A outra coisa que pode ficar no vácuo é porque algumas vezes eu vejo que a gente padece na educação infantil, na avaliação de matemática, de uma coisa muito parecida com o que eu vejo nas séries posteriores. É assim, acabou a avaliação, toco o barco porque eu tenho mais coisas para fazer. Quando, na verdade, a avaliação precisa gerar intervenções, ela precisa gerar planejamento, ela precisa gerar atividades novas com os alunos para que os alunos possam avançar naquilo que eles já sabem e eles possam aprender aquilo que eles ainda não sabem. A outra coisa que ainda me parece um vácuo, especialmente isso é na escola toda, mas na educação infantil é grande essa questão,
que é o papel do aluno. O que o aluno sabe da avaliação dele em matemática? O aluno para se autoavaliar? Ele tem a dimensão do que ele sabia e do que ele sabe agora, ou do que ele não sabia e continua não sabendo? Isso também é um problema na educação infantil no que diz respeito à questão da aprendizagem e da avaliação em matemática. Uma coisa bem importante que nós nunca podemos esquecer é que a nossa proposta de matemática do Caleidoscópio, ela tem algumas coisas muito importantes e que são muito características desta proposta, que é uma proposta que inicia na educação infantil e vai terminar lá no terceiro ano do ensino médio. A primeira coisa, matemática em 4 eixos. Então, nós vamos ter semanalmente aulas de números e operações e espaço e forma. E trocando na interface, nós teremos algumas vezes grandezas, além das outras 2, grandezas e medidas e tratamento da informação. De 3 a 5 anos e depois no primeiro ano, também nós fazemos uma diferenciação nesse sentido dos eixos. Se eles aprendem matemática em 4 eixos, se a sua aula é uma aula de matemática em 4 eixos, durante a semana, a sua avaliação precisa ser uma avaliação em 4 eixos. A outra coisa que será importante em toda a proposta de matemática da Rede Salesiana de Escolas são as questões da resolução de problemas e da comunicação. Mas no caso da educação infantil, essas são as 2 ideias transversais mais importantes. Por quê? Porque eles são pequenos para outras que virão depois. Outras que virão depois, além da resolução de problemas e da comunicação, são raciocínio, argumentação, mas aí eu já preciso mais de uma escrita matemática formalizada ou em processo de formalização, que não é o caso da educação infantil. A educação infantil vai trabalhar basicamente com as representações gráficas espontâneas das crianças e ensinar para as crianças alguns tipos de registro até lá ao final do primeiro ano. Mas resolução de problemas e comunicação são elementos importantes. Então, não basta que eu avalie se as crianças são capazes de escrever números corretamente. Eu preciso ver se elas são capazes de explicar o que elas fizeram na resolução de problemas, se elas têm iniciativa para resolver problemas, se elas são capazes de nomear formas geométricas, se elas são capazes de responder perguntas que são feitas a partir de gráficos. Isso tudo faz parte dessas 2 habilidades centrais de resolução de problemas e de comunicação. E que são 2 habilidades que hoje nós estamos trabalhando como habilidades, mas elas vão compor as grandes competências que virão lá mais para frente e serão foco da avaliação do Enem e até do nosso próprio sistema de avaliação institucional. Nós não fazemos prova. E isso eu sou radical. Nenhuma série da educação infantil e nem no primeiro ano. Eles não têm maturidade cognitiva para isso. Para fazer prova, eu preciso ter alguma independência leitora, seus alunos não têm. No fim, se você dá uma prova, o que acaba acontecendo com os alunos, especialmente os do primeiro ano? Sabe o que eles fazem? Você vai ter que ficar lendo a questão. E de tanto você ler a questão, você resolve a questão junto com eles. Então, prova é um instrumento fora de questão para essa faixa etária entre 3 e 6 anos. E nós avaliamos em processo. Então, no caso específico da educação infantil e do primeiro ano, avaliar matemática em processo é absolutamente determinante, porque a mudança dos alunos é muito rápida. E porque eles estão numa fase na qual eles falam muito, eles se comunicam muito, então ouvir, ter olhos atentos e escuta atenta é um elemento fundamental. E me diz assim, saiu daqui e chegou ali. Agora, tem coisas da avaliação da educação infantil em matemática que são muito similares a qualquer avaliação de matemática em qualquer série. Primeiro, eu preciso saber o que eu estou ensinando. Ou seja, nesta série, o que os alunos têm que aprender? Nessa nova reformulação do caleidoscópio que nós estamos fazendo, isso é uma das nossas preocupações. Deixar cada vez mais claro o que é foco de cada um dos eixos em cada um dos anos do ensino da educação infantil. Bom, avaliar, diagnosticar. Eu sempre vou ter coleta de dados. Então, a avaliação não é o momento da produção do relatório.
O momento da produção do relatório, professoras e coordenadoras, é única e exclusivamente o momento de organizar as ideias e comunicá-las a alguém, a própria escola, a você, aos alunos, à família. Mas lá não é avaliação. A avaliação ela tem uma fase de diagnóstico que ocorre durante todo o processo de ensino-aprendizagem e ela é processual, ela é minimamente semanal. Semanalmente eu preciso gerar algum tipo de registro na educação infantil a respeito de cada um dos alunos. Então, uma das coisas que eu sempre aconselho aos professores é: tenham um caderno. Esse caderno tem uma parte, esse caderno fica sempre aberto em cima da mesa e ele tem uma página destinada a cada aluno. Enquanto eu dou atividade, eu faço os registros de coisas, de fatos, eu faço registro de respostas que as crianças deram. Depois eu passo aquilo para uma parte da classe, para uma parte dos alunos. Óbvio, eu não vou poder fazer isso para todos os alunos, em todas as aulas, mas como eu vou observá-los sistematicamente, eu marco lá: hoje o Fernando conseguiu resolver um problema. A Mariana deu uma ótima ideia no problema tal. O João Pedro continua quieto na aula de matemática, preciso conversar diretamente com ele. Esses registros, eles vão me permitindo ter uma história de processo. Então, se há um professor que aproxima a avaliação em matemática de um processo histórico, esse professor é o professor de educação infantil. Outra coisa, avaliar é refletir, é analisar. Eu preciso pegar os dados e ler os dados e pensar a respeito deles, interpretá-los. Por quê? Porque é desta interpretação que virá a intervenção. Uma intervenção ocorre não quando eu constato o fato. A constatação de que o Fernando lê e escreve números é a constatação, é o diagnóstico. A constatação de que o Fernando lê e interpreta textos de problema é uma constatação, não é intervenção. A intervenção é: bom, agora que eu sei isso, eu faço o que com isso? A intervenção vem quando eu me pergunto: e eu com isso? E daqui para frente? A quem interessa essa informação? A mim? A criança? A família? Eu vou ter que decidir isso. E essa decisão vem desse tripé. O tripé de diagnóstico, reflexão e intervenção. A intervenção gera planejamento e gera novas aprendizagens. Quando eu penso em práticas de avaliação na educação infantil, em matemática, eu preciso pensar quais são os objetivos da aprendizagem da matemática neste período. Então, se eu planejo por quinzena, se eu planejo por semana, se eu planejo por mês, eu preciso ter os focos desse tempo. O que eu quero com as atividades que eu vou escolher, que eu vou desenvolver neste período. Eu preciso elaborar uma pauta. Quem quer olhar tudo não olha nada. E quem não sabe o que quer olhar, aí não olha mesmo, né? Então, é preciso ter uma pauta. E eu preciso, junto, escolher a forma. Toda avaliação, para recolher dados, para fazer diagnóstico, tem necessariamente um instrumento de avaliação. No caso da educação infantil, quais são os nossos principais instrumentos de avaliação? São observação e registro, são produção do aluno, então os textos escritos, mesmo que sejam coletivos na hora do jogo, a fala do aluno numa roda de conversa, os desenhos que ele faz em resolução de problemas ou depois que ele brincou de amarelinha. A escuta a perguntas dirigidas. Eu posso fazer uma roda ou posso fazer uma entrevista com um quarteto de alunos e fazer algumas perguntas para eles e ouvir e anotar as respostas. E o portfólio? O portfólio é um elemento imenso de avaliação, porque o portfólio tem uma coisa muito interessante, não é? O portfólio coleta e congrega a história de vida dessa criança num ano escolar. Não é à toa que nós planejamos o caleidoscópio num formato de portfólio. Depois eu preciso definir o tempo, da avaliação. Se eu disse para vocês que a avaliação em matemática não é a produção do relatório, se eu disse para vocês que a avaliação em matemática ela ocorre em processo, tá bom, mas tudo eu vou avaliar?
O tempo todo eu vou estar olhando? Não, mas eu preciso definir os tempos. Eu vou escolher uma atividade por semana? Eu vou acompanhar a evolução durante o jogo da amarelinha? Eu vou fazer uma roda de conversa? Eu preciso definir a forma e o tempo. Quando vai ocorrer a coleta desses dados? Se isso não tiver posto no planejamento, professoras, de forma organizada e sistemática, se eu não planejar, não faço. Vou correr o risco de ficar com a memória e de coletar os dados de forma muito assistemática para produzir um relatório, que às vezes é imenso e não me diz muita coisa a respeito de que o meu aluno sabe e o que ele não sabe de matemática. Por isso, o registro e a comunicação precisam ser muito cuidados e não podem ser registros de memória de professor. Entre o que nós estamos fazendo agora e que eu comi no almoço, eu lembro muito pouco. Imaginam se eu lembro que se passou em um trimestre de aula, em um semestre de aula para produzir um relatório. Eu só vou lembrar das últimas coisas e as últimas coisas não são processuais, as últimas coisas são só as últimas coisas. Para eu saber de onde o meu aluno saiu, para onde ele está agora e mostrar progresso ou mostrar a intervenção que eu fiz, etc., não posso contar com a minha memória. Por isso o portfólio é bem importante. Por isso os registros que vocês fazem também são muito importantes. Outra coisa, eu posso pensar em escolher nessa prática da avaliação uma atividade. Eu peguei alguns exemplos para nós discutirmos. A questão da amarelinha. Quando eu vou fazer a amarelinha é uma brincadeira que se encaixa no eixo de espaço e forma e números de operações fortemente. Com quais objetivos? Quero que os meus alunos conheçam a sequência numérica, que eles leiam e escrevam números, que eles desenvolvam a percepção espacial, a localização espacial e a contagem, não é? Quero que a hora que eles joguem, eles percebam dentro, fora, na linha, antes, depois. Que eles percebam que primeiro jogaram no 1, depois no 2, depois no 3, depois no 4 e assim por diante. Eu já sei que eu não vou fazer a amarelinha numa aula só, então ela é ótimo elemento, é ótima atividade para ser uma atividade na qual eu vou observar e registrar elementos ou vou analisar a produção das crianças, porque eu vou ter de 4 a 6 aulas jogando amarelinha brincando de amarelinha com os alunos. Eu vou inclusive poder planejar quem eu observo em cada situação e quando eu observo todos. Bom, eu já sei também quais são as produções que serão geradas na amarelinha. Vai ter roda de conversa, portanto tem fala de criança e eu vou poder registrar. Posso registrar isso em vídeo e assistir depois. Posso gravar isso com o meu celular e ouvir depois e posso fazer anotações enquanto as crianças falam. Porque quando eles falam, vamos imaginar, acabei de brincar de amarelinha. E aí eu vou conversar com as crianças, o que foi fácil? O que foi difícil? Que dicas vocês têm? Como é que joga mesmo? Essa conversa vai começar a mostrar que as crianças dizem primeiro isso, depois aquilo, joga no 1, joga no 2... Não pode jogar dentro da linha, fora da linha. Eu começo a avaliar vocabulário, percepção espacial, noção de tempo. Eu começo a ver se as crianças têm ideia da sequência e, óbvio, se elas conseguiram se situar no brincar. Se eu guardo os registros desta avaliação em grupo e volto a fazer isto 4, 5 aulas depois de ter brincado amarelinha, uma vez por semana, eu vejo um progresso. E eu posso comparar o primeiro registro oral com as minhas anotações do primeiro com as minhas anotações do último e ver se as crianças evoluíram nas suas falas. Outra coisa que é muito interessante é que eu vou produzir desenho. O desenho vai me trazer muitas informações, nós vamos ver já já. Eu vou produzir texto coletivo. O texto coletivo, ele tem a mesma finalidade da roda de conversa. Ele também me mostra se as crianças entenderam, se elas conhecem números, se elas marcam vocabulário de posicionamento e localização espacial. Portanto, eu vou poder escolher alguns instrumentos. Olha, vejam, eu falei dos focos, de espaço e forma com seus objetivos. Falei do tempo, vamos avaliar em processo em todas as aulas. Falei de quais são as produções, por que elas são importantes. Cada produção me dará um elemento de avaliação da aprendizagem da matemática. E falei dos instrumentos, que podem ser observação e registro, em processo e análise de produção dos alunos, sejam elas produções orais, as produções escritas ou os desenhos.
Bom, se vocês olharem aí na tela, vocês verão que tem uma pauta de observação. Essa pauta é uma planilha que eu faço e colo no meu caderno. E enquanto os alunos brincam, eu faço anotações. Enquanto os alunos falam, eu faço anotações. Eu pego os registros das crianças, analiso e faço anotações. Então, eu vou fazer uma planilha que tem uma coluna na qual eu marco o nome dos meus alunos. Uma planilha na qual eu identifico uma a uma as habilidades que eu vou avaliar, os conhecimentos que eu quero ver que os alunos têm. E ainda uma coluna de observação, na qual eu faço algumas observações. Não avaliei a Juliana porque ela não veio, ou então o Matheus é capaz de ler os números de 1 a 10, mas ele ainda se atrapalha ao jogar a amarelinha. Eu faço algumas observações. Eu vou ter certeza das aprendizagens matemáticas? Nunca. Em nenhum momento da escola eu tenho certeza a respeito das aprendizagens matemáticas, especialmente na educação infantil, porque elas são muito rápidas e muito fluídas. O que é hoje não é mais amanhã. Eu faço uma observação hoje, 2 dias depois já pode ser diferente, em função do tipo de atividade que eu fiz, que já interferiu e já mudou o tipo de pensamento e conhecimento da criança. Por isso nós fazemos observações por indícios. Eu tenho sinais do que os alunos sabem e por isso ela não pode ser um momento pontual. Quando eu juntar muitos sinais, eu tenho algumas aprendizagens já mais feitas. Outra coisa que é bacana, essa pauta de observação, ela pode ser a mesma para o mês inteiro, para o trimestre inteiro, para o semestre inteiro. E eu posso ter alguns focos mais centrais, que são expectativas de aprendizagem, que se mantém, e outras que eu posso ir acrescentando em função das novidades de conhecimento que os alunos terão. Então essa planilha, ela pode acrescentar um pouco, se renovar um pouco, mas ela continua ali, né? Então vamos pensar o seguinte, de posse daquela planilha, eu vou olhar esse desenho que vocês estão vendo aí. Eu tenho que ver se os meus alunos conseguem ler e escrever números. Aí eu olho essa planilha e vejo, bom, ele conseguiu reproduzir o esquema da amarelinha, embora ele não tenha conseguido reproduzir formas geométricas. Mas ele consegue já escrever alguns algarismos. No entanto, não consegue escrever todos e ainda tem espelhamento. Se isso aqui for um registro de uma criança de começo de 5 anos, eu não vou me preocupar. Se esse registro for um registro de uma criança de 6 anos, eu já vou me preocupar. Porque aos 6 anos, com uma escolaridade vinda do caleidoscópio, essa criança já deveria escrever os números melhor do que está aqui. Eu não preciso correr, mas eu preciso ficar atento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou planejar intervenções para que essa criança tenha mais situações de bingo, para que essa criança tenha situações de alguma atividade, sim, de treino de grafia, não aos 4 anos, não aos 5 anos, mas aos 6 anos eu já me preocuparia. Esse registro sendo de uma criança de 5 anos, eu vou deixá-lo aqui, vou observar e vou jogar mais vezes a amarelinha. E vou pedir um novo registro daqui 2 ou 3 vezes. Por quê? Porque quanto mais ela jogar, mais ela lê os números, menos espelhados os números ficam. Então, quando eu analiso os registros, eu não analiso só para dizer lá no relatório do pai, seu filho não escreve números convencionalmente. Eu utilizo a avaliação para decidir eu com isso. Como é que eu faço? Se é esperado que uma criança de 6 anos escreva convencionalmente os números, isso tem que estar na minha meta, tanto de ensino, quanto de aprendizagem, quanto de avaliação. E se ela ainda não consegue, eu não denuncio, eu trabalho para que ela consiga. Bom, mas eu posso olhar esse outro registro. Esse outro registro, vocês vão ver que ele é muito interessante, porque ele mostra que a criança tem um ótimo senso de localização espacial. Observem, ela delimitou o espaço da amarelinha, ela delimitou o chão, ela faz bastante bem o diagrama da amarelinha, ela coloca as crianças em torno, algumas sentadas e outras em pé, provavelmente reproduzindo um modelo que a professora fez de organização de turma, e ela tenta organizar a escrita numérica. Então, aqui eu posso olhar 2 coisas, eu posso olhar as questões espaciais
E eu posso olhar que esta criança em particular, ela ainda tem um traçado muito incipiente. Bom, eu posso olhar que também o traçado muito incipiente, ele se deu em relação aos números, porque ela fez um desenho com tantos detalhes que depois ficou pequeno o espaço do diagrama da amarelinha e ela não conseguiu colocar os números ali dentro. Então eu vou perceber que esse instrumento de avaliação, ele me permite um olhar parcial a respeito da questão da leitura e de escrita de números. Eu faço essa anotação e vou analisar isso em outros registros nos quais o tamanho do quadradinho, o espaço que ela tem para escrever, não seja tão determinante para a escrita do número. Posso ter o texto coletivo. Essas crianças dizem assim: para brincar de amarelinha, precisamos de uma almofadinha e uma amarelinha desenhada com números de 1 a 10. Primeiro jogamos a almofadinha no número 1 e pulamos com os 2 pés para os números 2 e 3, com um pé no número 4 e assim por diante. Um pé, 2 pés, até chegarmos no 10. Voltamos e não podemos esquecer de pegar a almofadinha no número que ela estiver. Vence a brincadeira quem conseguir chegar até 10. As crianças falando isso e eu tenho uma noção da aprendizagem da classe. Esse registro também ajuda as crianças a sistematizarem aquilo que elas conseguiram aprender. Se nem tudo o que eu queria que aparecesse ou que as crianças mostrassem apareceu nesse texto, eu combino isso com outras observações e outros registros ou trabalho para que na próxima discussão e registro na forma de texto, as aprendizagens se manifestem. Se eu pensar isso vale para qualquer eixo, eu poderia fazer esse mesmo processo eixo por eixo. Então observem o seguinte, eu sempre vou ter que ter clareza do instrumento, eu sempre vou ter que ter clareza da forma, do período, do tempo e dos objetivos. Vamos pegar um pouquinho a questão das formas geométricas. Eu tenho alguns objetivos que são centrais em cada série, em cada fase da educação infantil. Identificar determinadas formas. Quadrado, triângulo, retângulo, trapézio depende do ano, depende da série. Nomear formas, representar formas, identificar algumas propriedades. Bom, como é que eu avalio isso? Primeiro tendo clareza do que é a meta daquela série e escolhendo a atividade que eu vou usar para fazer a avaliação. A outra coisa é que algumas vezes vai ser, na geometria, vai ser, falando especificamente de formas, vai ser muito importante fazer o aluno falar. Então, se eu montei uma atividade com melimelô, se eu fiz um andando sobre a figura, é importante eu perguntar para a criança o que foi que você desenhou. É importante que eu pergunte para a criança que é essa ponta que tem aí, porque aí eu vou ver se ela está usando triângulo, trapézio, vértice, se ela é capaz de falar em face, se ela é capaz de dizer é redondo, se ela é capaz de dizer não tem ponta, e anoto isso. Isso mostra progresso. Uma criança que fala ponta e passa a falar vértice, uma criança que não enxerga a diferença entre o quadrado e o retângulo e passa a enxergar, a minha avaliação mostra progresso, progresso no nível de compreensão geométrica que a criança tem da forma. Eu posso fazer a avaliação quando a criança está produzindo um desenho ou fazendo uma figura de massinha. Uma criança que molda o cubo e que fica horas tentando fazer o cubo ficar com as faces iguaizinhas, ela mostra para mim que ela percebeu uma propriedade do cubo. Uma criança que fazia um desenho todo esquisito e agora ela faz um desenho muito perfeitinho de um círculo ou de um triângulo, ela mostra para mim que ela tem mais coordenação visomotora e uma maior compreensão da forma e ela já permite combinar essas duas coisas para fazer a representação gráfica. Uma criança que faz, tem muitas crianças que no desenho do andando sobre a figura ou das figuras com elástico, elas fazem e pintam as pontas. Se você perguntar por que você pintou essas partes do desenho, ela vai dizer porque aqui eu virei, ou ela vai dizer porque aqui são as pontas, ou ela vai dizer aqui são os vértices. Tudo isso indica aprendizagem. Portanto, na educação infantil, quando eu vou avaliar a matemática, eu tenho que ter um olhar e uma escuta muito atentos. Preciso saber muito o que a atividade vai trabalhar para eu poder fazer as perguntas, porque as boas perguntas me darão também bons registros e uma boa avaliação. A outra coisa é olhar as produções. Então, tem essa sequência de produções das crianças que eu acho uma coisa. São crianças de 4 anos, observem, que estão começando a trabalhar com o cubo lá no final do ano.
E elas têm que fazer, elas estavam trabalhando com o cubo e a esfera e comparando semelhanças e diferenças. E elas têm que fazer um desenho depois do cubo e da esfera. Se vocês observarem esse primeiro desenho, vocês vão ver o primeiro desenho que está aí, olhando de frente, né, que está à sua esquerda, em cima, vocês vão ver que essa criança ela faz uma coisa linda. Porque olha a parte do desenho que ela tenta desenhar a esfera. Ela tenta fazer um círculo dentro do outro, porque ela percebe que a esfera é tridimensional. E ela não se conforma de fazer um desenho plano. E não vai ter jeito, porque no máximo a perspectiva, mas o desenho ele não é tridimensional, ele só representa uma figura tridimensional. Se vocês olharem, todas as crianças desses desenhos, elas pintam a esfera, justamente para mostrar a tridimensionalidade. No mesmo desenho que eu mostrava para vocês lá em cima e depois nos outros, vocês verão que as crianças tentam mostrar os 6 quadrados que compõem o cubo. Elas ainda não têm a habilidade de desenhar o cubo em perspectiva, como aparece aí no desenho do João Gil, que é o desenho que mostra já o cubo em perspectiva. Nem se espera que o desenho seja em perspectiva, porque eles ainda estão com 4 anos. Então, o desenho do João não é melhor nem pior do que os desenhos das outras crianças, mas os desenhos das outras crianças são reveladores de uma aprendizagem. As crianças perceberam que o cubo tem 6 faces e que as 6 faces são quadradas. Então, se eu fosse preencher a minha planilha de observação, eu diria com tranquilidade dessas 4 crianças. As crianças identificam o quadrado como face do cubo. Se eu olhar o desenho agora da resolução de problemas, em um aquário havia 8 peixinhos, coloquei mais 7. Quantos peixinhos ficaram no aquário agora? Eu posso olhar ali, esse registro é um registro de crianças de 6 anos. Eu vou dizer, nossa, olha, tem uma criança ali que pôs 8 mais 7 igual a 15. Pura coincidência, não é meta nossa que ao final do primeiro ano as crianças estejam representando o problema assim. Essa criança dominou essa escrita e fez. Não é melhor nem pior do que nenhuma outra. Tem criança que vai desenhar, olha lá, nuvem, flor e pôr o 15. Ela não estava nem preocupada com aquário, nada. Ela leu, resolveu o problema, adora desenhar e pôs o 15 lá. A outra não, a outra faz um desenho que nós chamamos de desenho pictográfico, porque ela põe o aquário, os peixes, põe os peixes coloridos. Observem que tem 2 assim. Uma escreve o número e a outra não. Gastou um tempão desenhando o aquário, o peixe. A outra faz só com números e uma outra ainda faz o aquário antes, ela traduz literalmente o problema. O aquário com 8 peixes e depois o aquário com 15 peixes. Qual solução é melhor? Todas são boas. No entanto, nem todas atendem aquilo que eu posso querer de uma criança. Então, eu não quero que as crianças necessariamente representem por adição, mas eu gostaria que elas pudessem ler o problema, interpretar o problema, representar a forma pela qual elas resolveram e concluir com a resposta. Então, o que eu faço? Exatamente isso. Eu anoto essas coisas e depois eu faço uma intervenção, como fez a professora. Ela escaneou as resoluções, colocou na transparência e fez uma projeção e discutiu com as crianças semelhanças e diferenças, se o texto falava em nuvens e sol, ou se o que ele falava. Então, se quando eu resolvo um problema eu posso desenhar qualquer coisa, qual é a semelhança entre a criança que pôs 8 mais 7 e a criança que desenhou os 2 aquários. Pediu para a criança que só pôs os números que ela foi escrevendo e depois concluiu lá com 15, que ela explicasse como foi que ela pensou. Com esta intervenção, eu faço as crianças avançarem na resolução de problemas. Então, ainda pensando a respeito da prática, eu preciso muito pensar na periodicidade dessa avaliação. Ela não pode ser no final, ela não pode ser terminal, ela precisa ter uma certa constância. Eu fiz essa resolução de problemas, fiz essa intervenção, resolvo mais alguns problemas. Daqui a 2, 3 semanas eu de novo tenho que escolher um problema para fazer a avaliação. Como é que eu escolho as atividades para avaliação? Eu preciso de atividades ricas. Não vou escolher para atividade de avaliação, por exemplo, parar a criança para pedir para ela escrever números, porque isso é uma bobagem. Ela já pode fazer isso lá na amarelinha.
Então, eu preciso fazer sondagem? Não sei, depende. Por exemplo, para o primeiro ano do ensino fundamental, pode ser interessante fazer um ditado de números maiores que 20, entre 20 e 150, por exemplo. Por quê? Porque naquele momento o que eu quero é ver se as crianças se arriscam a escrever números maiores. Qual é a hipótese que elas têm? Então, eu até posso fazer a sondagem, uma sondagem organizada em algum momento, mas ela precisa ter uma finalidade muito específica, como aquela que vocês fazem para a língua, como aquelas que a Isabelle conversou e sugeriu quando vocês tiveram a conversa, o diálogo a respeito das hipóteses da língua portuguesa. Então, o que seria sondagem nesse processo? Seria isso mesmo, não é para ocupar o lugar, não é para ser a avaliação, é para ser um elemento dessa avaliação. E os momentos de roda de conversa são bem importantes, muito importantes, porque eu posso criar momentos com as crianças para perguntar: o que você não sabia que agora você sabe? Espalha fotos, espalha materiais, produções delas, deixem elas olharem, digam para elas: olhem todo o portfólio de vocês, todos os números, como é que vocês escreviam, como é que vocês escrevem, o que vocês acham, no que vocês melhoraram. Ouçam as crianças, registrem isso compõe o elemento importante da avaliação. E vocês sempre precisam pensar que a avaliação é um poderoso instrumento de comunicação e ele pode ser para o bem ou para o mal. Ele pode deixar marcas muito positivas ou deixar marcas muito negativas. Por exemplo, criança da educação infantil não tem dificuldade. Tem dificuldade um aluno do ensino médio que deveria ter aprendido as 4 operações e não aprendeu. Mas uma criança da educação infantil, o que ela tem ainda é desconhecimento. Ela leva tempo para fazer, óbvio. Se aos 6 anos eu trabalhei tudo que eu podia, a criança não memoriza a sequência numérica, eu posso dizer que ela tem uma dificuldade. Mas aos 3 anos isso não é uma dificuldade, aos 4 anos isso não é uma dificuldade, é um desconhecimento. Então eu preciso pensar na comunicação, porque ela tem que comunicar o que para quem, com qual finalidade. É para o pai? É para o aluno? Precisa ser para os dois, precisa ser para você. Então, eu preciso ter foco e precisão, o que de fato importa nessa comunicação. Quando eu digo para o pai, seu filho não resolve problemas, ele faz o que com isso? Uma coisa muito diferente é eu escrever no relatório: seu filho ainda não resolve problemas e nós estamos trabalhando para que isso aconteça assim, assim, assim. Eu não posso deixar ao pai a tarefa de ensinar a resolver problemas. Quando eu faço um relatório muito comportamental, muito centrado em ele para quieto, ele se relaciona, ele não se relaciona, não sei nada de aprendizagem. Esse relatório, eu tenho visto, a minha experiência tem mostrado que os relatórios são enormes, que dá um trabalho danado para o professor, que às vezes as famílias não leem. Então eu sou adepta do relatório, mas ele precisa ter foco. Quando eu escrever a respeito de matemática, o pai precisa ter uma ideia não do que o filho faz na escola. Ah, ele brincou, ele jogou, ele fez bolinhas de gude. Isso você faz em reunião de pais. Foca o relatório na aprendizagem de matemática, naquilo que o filho deveria saber e sabe, naquilo que o filho precisa de ajuda. E se você for pedir ajuda para o pai, deixa um espaço dizendo o que o pai deve fazer. Leia o livro tal, compre o jogo tal, trabalhe com ele, use o applet tal da internet, já diga, dê uma informação mais precisa, porque os pais ficam muito perdidos no mar de informações que nós damos e com matemática acabam fazendo qualquer coisa, botam o filho para ler e escrever números, achando que estão ajudando, e não estão, mas fazem com a melhor das intenções. Então nós precisamos ajudar as boas intenções das famílias. Não tem nota. Da educação infantil até 1º ano, nota uma coisa que é muito complicada. Se tem uma exigência aí no 1º ano do sistema público, porque depois eu vou ter que entregar, façam uma nota que seja uma nota que vai cumprir uma tabela. E eu vou dizer para vocês, não tem nenhum problema em fazer isso. Mas criança dessa faixa etária não tem que ser avaliada por nota. Vocês vão ficar muito bravos, algumas escolas, com o que eu estou falando, mas é verdade. A nota é um proforma, uma exigência, ela não compõe a avaliação. Uma criança de 6 anos não é 10, não é 5, não é 3. Na verdade, ela deveria ter a nota muito tempo depois, mas isso é uma outra conversa. Mas eu noto a criança.
Então o relatório diz isso, eu observei você, eu observei seu filho e eu tenho que falar a respeito da aprendizagem matemática dele. Porque qual é o maior valor? O maior valor é a aprendizagem. Isso é o que nós precisamos pensar. Vocês vão ver que eu deixei uma referência bibliográfica bastante interessante aí para vocês poderem continuar estudando. Infelizmente, nós temos poucas coisas específicas a respeito da avaliação na educação infantil em matemática, mas os textos que eu estou deixando ajudam bastante nesse sentido. E a proposta agora é, vamos continuar conversando? Vamos dialogar a respeito das coisas que vocês me ouviram falar? Entrem no chat e vamos bater papo.